Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo. Agora estamos no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, a quarta prece. Quase no final do livro aqui já. Preces pelos que já não são da terra. Por alguém que acaba de morrer. Prefácio. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a terra não objetivam unicamente dar-lhe um testemunho da simpatia. Também tem por efeito auxiliar-lhes o arrependimento e desse modo abreviar-lhes a perturbação que sempre se segue à separação, tornando-lhes mais calmo o despertar. Ainda aí, porém, como em qualquer outra circunstância, a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na quantidade das palavras, que se profiram mais ou menos pomposamente, em que a miúde nenhuma parte toma o coração. As preces que deste se elevam ressoam em torno do espírito, cujas ideias ainda estão confusas, como as vozes amigas que nos fazem despertar do sono. A prece. Onipotente Deus, que a tua misericórdia se derrame sobre a alma de... Aí você fala o nome da pessoa, a quem acabaste de chamar da terra. Possam ser-lhes contadas as provas que aqui sofreu, bem como ter suavizadas e encurtadas as penas que ainda haja de suportar na espiritualidade. Bons espíritos que o viesses receber, tu particularmente, seu anjo guardião, ajudai-o a despojar-se da matéria, dai-lhe luz e a consciência de si mesmo, a fim de que saia presto da perturbação inerente à passagem da vida corpórea para a vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento das faltas que haja cometido e o desejo de obter permissão para as reparar, a fim de acelerar o seu avanço rumo à vida eterna bem-aventurada. Aqui você fala o nome da pessoa. Acabas de entrar no mundo dos espíritos e, no entanto, presente que te achas entre nós, tu nos vês e ouves. Por isso que de menos do que havia entre ti e nós, só há o corpo perecível que vens de abandonar e que em breve estará reduzido a pó. Despiste o envoltório grosseiro sujeito a vicissitudes e a morte, e conservaste apenas o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Já não vives pelo corpo, vives da vida dos espíritos. Vida essa isenta das misérias que afligem a humanidade. Já não tens diante de ti o véu que as nossas vistas oculta os esplendores da vida no além. Pode doravante contemplar novas maravilhas, ao passo que nós ainda continuamos mergulhados em trevas. Vais em plena liberdade percorrer o espaço e visitar os mundos, enquanto nós rastejaremos penosamente na terra, a qual se conserva preso nosso corpo material, semelhante para nós ao pesado fardo. Diante de ti vai desenrolar-se o panorama do infinito. Em face de tanta grandeza compreenderás a vacuidade dos nossos desejos terrestres, das nossas ambições mundanas e dos gozos fúteis com que os homens tanto se deleitam. A morte para os homens mais não é do que uma separação material de alguns instantes. Do exílio ainda nos retém a vontade de Deus, bem assim os deveres que nos correm neste mundo. Acompanhar-te-emos pelo pensamento até que nos seja permitido juntar-nos a ti,
como tu te reuniste aos que te precederam. Não podemos ir aonde te achas, mas tu podes vir ter conosco. Vem, pois, aos que te amam e que tu amaste. Ampara-nos nas provas da vida, velas pelos que te são caros. Protege-os como puderes, suaviza-lhes os pesares, fazendo-lhes perceber pelo pensamento que és mais ditoso agora e dando-lhes consoladora certeza de que um dia estareis todos reunidos num mundo melhor. Nesse onde te encontras devem extinguir-se todos os ressentimentos, que a eles daqui em diante seja inacessível, a bem de tua felicidade futura. Perdoa, portanto, aos que hajam incorrido em falta para contigo, como eles te perdoam as que tenhas cometido para com eles. Nota: pode acrescentar a esta prece, que se aplica a todos, algumas palavras especiais conforme as circunstâncias particulares de família ou de relações, bem como a posição social que ocupava o desencarnado. Se trata de uma criança, ensina-nos o Espiritismo que não está ali um espírito de criação recente, mas um que já viveu e que pôde mesmo já ser muito adiantado. Se foi curta sua última existência, é que não devia passar de uma completa ação de prova, ou não constituir uma prova para os pais. Outra oração. Senhor onipotente, que a tua misericórdia se estenda sobre os nossos irmãos que acabam de deixar a terra, que a tua luz brilhante para eles tira-os das trevas, abre-lhes os olhos e os ouvidos, que os bons espíritos os cerquem e lhes façam ouvir palavras de paz e de esperança. Senhor, ainda que muitos indignos, ousamos implorar a tua misericórdia e indulgência para este irmão nosso que acaba de ser chamado do exílio. Faze que o seu regresso seja o do filho pródigo. Esquece, ó meu Deus, as faltas que haja cometido, para te lembrares somente do bem que haja praticado. Imutável é tua justiça, nós o sabemos, mas imenso é o teu amor. Suplicamos-te que abrandes aquela na fonte da bondade que emana do teu seio. Brilhe a luz para os seus olhos, irmão que vens de deixar a terra. Que os bons espíritos de ti se aproximem, te cerquem e ajudem a romper as cadeias terrenas. Compreende e vê a grandeza do nosso Senhor. Submete-te, sem queixumes a sua justiça, porém não desesperes nunca da sua misericórdia. Irmão, que um sério retrospecto do teu passado te abra as portas do futuro, fazendo-te perceber as faltas que deixas para trás e o trabalho cuja execução te incumbe para os reparares. Que Deus te perdoe e que os bons espíritos te amparem e animem. Por ti orarão os teus irmãos da terra e pedem que por eles ores. Pelas pessoas a quem tivemos afeição. Prefácio. Que horrenda é a ideia do nada. Quão de lastimar são as que acreditam que no vácuo se perde, sem encontrar eco que lhe responda, a voz do amigo que chora o seu amigo. Jamais conheceram as puras e santas afeições as que pensam que tudo morre com o corpo, que o gênio que com a sua vasta inteligência iluminou o mundo é uma combinação de matéria que qual sopro se extingue para sempre, que do mais querido ente, de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado não restará senão um pouco de pó que o vento irremediavelmente dispersará. Como pode um homem de coração conservar-se frio a essa ideia? Como não o gela de terror a ideia de um aniquilamento absoluto, e não lhe faz ao menos desejar que não seja assim?
Se até hoje não lhe foi suficiente a razão para afastar do seu espírito quaisquer dúvidas, aí está o Espiritismo a dissipar toda a incerteza com relação ao futuro por meio das provas materiais que, dada a sobrevivência da alma e da existência dos seres de além-túmulo. Tanto assim é que por toda a parte essas provas são acolhidas com júbilo, a confiança que nasce, pois que o homem doravante sabe que a vida terrestre é apenas uma breve passagem conducente à melhor vida. Que seus trabalhos deste mundo não lhe ficam perdidos e que as mais santas afeições não se despedaçam sem mais esperanças. Prece. Digna-te, ó meu Deus, de acolher benévolo a prece que lhe dirijo pelo Espírito. Aqui você coloca o nome da pessoa. Fazer-lhe entrever as claridades divinas e torna-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permite que os bons espíritos lhe levem as minhas palavras e o meu pensamento. Tudo tu que tão caro me eras neste mundo, escuta minha voz que te chama para te oferecer novo penhor da minha afeição. Permitiu Deus que te libertasses antes de mim, e eu disso que me não poderia queixar sem egoísmo, porquanto fora querer-te sujeito ainda às penas e sofrimentos da vida. Espero, pois, resignado o momento de nos reunirmos de novo no mundo mais venturoso no qual me precedeste. Sei que é apenas temporária a nossa separação e que, por mais longa que possa parecer, a sua duração nada é em face à ditosa eternidade que Deus promete aos seus escolhidos. Que a sua bondade me preserve de fazer o que quer que retarde esse desejado instante e me poupe assim a dor de te não encontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Ó, quão doce e consoladora é a certeza de que não há entre nós mais do que um véu material que te oculta as minhas vistas. De que podes estar aqui ao meu lado a me ver e ouvir como outrora, se não ainda melhor do que outrora. De que não me esqueceste, do mesmo modo que eu não te esqueço. De que os nossos pensamentos constantemente se entreluzem e que o teu sempre me acompanha e ampara. Que a paz do Senhor seja contigo. Abrindo parênteses aqui, essas preces pelas almas às vezes são meio tristes, mas é tudo uma questão de percepção. É fácil falar, né? É fácil falar. Mas a questão é de perceber, né? Acho que seria, às vezes, mesmo percebendo que é uma ilusão, não ver e não perceber a outra dimensão, mesmo assim, mesmo tendo essa percepção, mesmo assim, não é muito simples, né, para as pessoas. Eu já tive uma percepção assim de que quando desencarna uma pessoa, a gente fala, a pessoa morreu, né? Ou foi pro o lado do desencarna, mundo dos espíritos. E a impressão que se dá é que a pessoa morreu, mas tá viva. Mas quem tá vivo mesmo somos nós aqui, estamos encarnados. Mas então, eu tive a percepção seguinte, que a sensação de estar vivo mesmo é muito maior para quem está desencarnado. E ao contrário, né? Quem tá, poderia dizer assim, entre aspas, quem está morto são os encarnados, porque a percepção é muito menor. A percepção de existir é muito menor para quem está encarnado, porque o corpo ele bloqueia as percepções. E quando a gente se liberta do corpo, ela exponencia, né? Tanto que fala que o corpo é tipo um Rivotril da alma, porque ele dopa
a percepção, né? Por isso que fala que quando a pessoa desencarna, se ela tiver muito triste, a tristeza dela vai aumentar mais ainda. Se ela estiver bem, ela vai ficar mais bem ainda, porque exponencia, você vai estar muito mais mais perceptivo, né? Então, continuando aqui. Pelas almas sofredoras que pedem preces. Prefácio. Para se compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, faz-se preciso saber de que maneira ela atua, conforme atrás ficou explicado. Aquele que se acha compenetrado dessa verdade ora com mais fervor, pela certeza de que tem de não orar em vão. Prece. Deus clemente e misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente sobre a alma de, nome da pessoa, alívio de bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles, fazer que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança, e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições, que os conservem distante da morada do voltando aqui. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança, e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abre-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazei-lhes compreender que, por seus esforços, podem eles encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, lhe dê a força de perseverarem nas boas resoluções. Possam essas palavras passadas de benevolência suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há na terra seres que deles se compadecem e lhes desejam toda a felicidade. Outra oração. Nós te pedimos, Senhor, que espalhes as graças do teu amor e da tua misericórdia por todos os que sofrem, quer no espaço como espíritos errantes, quer entre nós como encarnados. Tem piedade das nossas fraquezas, falíveis nos fizeste, mas dando-nos capacidade para resistir ao mal e vencê-lo. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos os que não hão podido resistir aos seus maus pendores e que ainda se deixam arrastar por maus caminhos. Que os bons espíritos os cerquem, que a tua luz lhes brilhe aos olhos e que, atraídos pelo calor vivificante dessa luz, eles venham prosternar-se a teus pés humildes, arrependidos e submissos. Pedimos-te igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles dos nossos irmãos que não tiveram forças para suportar suas provas terrenas. Tu, Senhor, nos deste um fardo a carregar e só aos teus pés temos de o depor. Grande, porém, é a nossa fraqueza e a coragem nos falta algumas vezes no curso da jornada. Compadece desses servos indolentes que abandonaram antes da hora o trabalho. Que a tua justiça os poupe e consente que os bons espíritos lhes levem alívio, consolações e esperança no futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma. Mostra, Senhor, aos culpados que lhe esperam e, sustentados por essa esperança, eles aurirão forças na grandeza mesma de suas faltas e de seus sofrimentos, a fim de resgatarem o passado e se prepararem a conquistar o futuro. Por um inimigo que morreu. Prefácio. A caridade para com os nossos inimigos deve acompanhá-los em túmulo. Precisamos ponderar que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova que há de ter sido propícia ao nosso adiantamento. Se a soubermos aproveitar,
pode ter-nos sido mesmo de maior proveito do que as aflições puramente materiais, pelo fato de nos haver facultado juntar a coragem e a resignação, a caridade e o esquecimento das ofensas. Prece. Senhor, foi do teu agrado chamar antes da minha alma de nome da pessoa, perdoe-lhe o mal que me fez e as más intenções que nutriu com referência a mim. Possa ele ter pesar disso agora que já não alimenta as ilusões deste mundo. Que a tua misericórdia, meu Deus, desça sobre ele e afaste de mim a ideia de me alegrar com a sua morte. Se incorri em faltas para com ele, que mas perdoe, como eu esqueço as que cometeu para comigo. Por um criminoso. Prefácio. Se a eficácia das preces fosse proporcional à extensão delas, as mais longas deveriam ficar reservadas para os mais culpados, porque mais lhes são elas necessárias do que aqueles que santamente viveram. Recusá-las aos criminosos é falta com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Julgá-las inúteis, quando um homem haja praticado tal ou tal erro, fora prejulgar a justiça do Altíssimo. Prece. Senhor, Deus de misericórdia, não repilas esse criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos homens o castigou, mas não o isentou da tua. Seu remorso não lhe penetrou o coração. Tira-lhe dos olhos a venda que lhe oculta a gravidade de suas faltas. Possa o seu arrependimento merecer de ti acolhimento benévolo e abrandar os sofrimentos da sua alma. Possam também as nossas preces e a intercessão dos bons espíritos levar-lhe esperança e consolação, inspirar-lhe o desejo de reparar suas ações, mas numa nova existência, e dar-lhe forças para não sucumbir nas novas lutas em que se empenhar. Senhor, tem piedade dele. Por um suicida. Prefácio. Jamais tem o homem direito de dispor da sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra, quando o julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que se quis subtrair às provas da vida. O suicida é qual prisioneiro que evade da prisão antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Prece. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias, mas também sabemos que infinita é a tua misericórdia. Digna-te, pois, de estendê-la sobre a alma de nome da pessoa. Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a acerbidade dos sofrimentos que ele está experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas. Bons espíritos que têm por missão assistir os desgraçados, tomai-os sob a vossa proteção, inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu, que a vossa assistência lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas que, porque haja de passar, a fim de repará-la, afastai dele os maus espíritos capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhe os sofrimentos, fazendo-o perder o fruto das suas futuras provas. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, nos dirigimos também para te exprimir o desejo de que a nossa comiseração te diminua o amargor e te faça nascer no íntimo a esperança de melhor porvir. Nas tuas mãos está ele,
Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado os corações endurecidos pelos espíritos penitentes. Prefácio. Fora justo incluir na categoria dos espíritos maus e sofredores e penitentes que pedem preces. Podem eles ter sido maus, porém já não o são desde que reconhecem suas faltas e se deploram. São apenas infelizes, já alguns começam mesmo a gozar de relativa felicidade. Prece. Deus de misericórdia, que aceitas o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado, aqui está um espírito que se há comprazido do mal, porém que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Digna-te, ó meu Deus, de recebê-lo como filho pródigo e de perdoar. Bons espíritos, doravante ele deseja ouvir a vossa voz, que até hoje desatendeu. Permite-lhe que entreveja a felicidade dos eleitos do Senhor, a fim de que persista no desejo de purificar-se para alcançá-la. Amparai-o em suas boas resoluções e dai-lhe forças para resistir aos seus maus instintos. O Espírito de, o nome da pessoa, nós te felicitamos pela mudança que em ti se operou e agradecemos aos bons espíritos que te ajudaram. Se te comprazias outrora em fazer o mal, é que não compreendias quão doce é o gozo de fazer o bem. Também te sentias por demais abaixo para esperar consegui-lo. Mas no momento em que puseste o pé no bom caminho, uma luz nova brilhou aos teus olhos. Começaste a gozar de uma felicidade que desconhecias e a esperança te entrou no coração. E que Deus ouve sempre a prece do pecador que se arrepende e não repele a nenhum dos que o buscam. Para entrares de novo e completamente na sua graça, esforça-te daqui por diante, não só para não mais praticares o mal, senão que para fazeres o bem e sobretudo reparares o mal que fizeste. Terás então satisfeito a justiça de Deus. Cada uma das boas ações que praticares apagará uma das tuas faltas passadas. Já está dado o primeiro passo, agora quanto mais avançares no caminho, tanto mais fácil e agradável ele parecerá. Persevera, pois, e um dia terás a glória de ser contado entre os espíritos bons e os bem-aventurados. Pelos espíritos endurecidos. Prefácio. Os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados de arrependimento, que se deleitam no mal e nenhum pesar por isso sentem, que são insensíveis às reprimendas, repelem a prece e muitas vezes blasfemam do nome de Deus. São essas almas endurecidas que após a morte se vingam nos homens dos sofrimentos que suportam e perseguem com seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, quer obsidiando-os, quer exercendo sobre eles qualquer influência funesta. Duas categorias há bem distintas de espíritos perversos, a dos que são francamente maus e a dos hipócritas. Infinitamente mais fácil é conduzir ao bem os primeiros do que os segundos. Aqueles, as mais das vezes, são naturezas brutas e grosseiras, como se nota entre os homens. Praticam o mal mais por instinto do que por cálculo, e não procuram passar por melhores do que são. Há neles, entretanto, um germe latente que é preciso fazer desabrochar, o que se consegue quase sempre por meio da perseverança, da firmeza aliada à benevolência, dos conselhos, do raciocínio e da prece. Através da mediunidade, a dificuldade que eles encontram para escrever o nome de Deus é sinal de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que lhes diz serem dignos de fazê-los. Nesse ponto, então, a pique de converter-se e tudo se pode esperar deles. Basta se eles encontrem o ponto vulnerável do coração.
Os espíritos hipócritas quase sempre são muito inteligentes, mas nenhuma fibra sensível possuem no coração. Nada os toca, simulam todos os bons sentimentos para captar a confiança e felizes se sentem quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos, pois que possível se lhes torna governá-los à vontade. O nome de Deus, longe de se lhes inspirar o menor temor, serve-lhes de máscara para encobrirem suas torpezas. No mundo invisível como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque atuam na sombra sem que ninguém disso desconfie. Tem apenas as aparências da fé, mas fé sincera jamais. Prece. Senhor, digna-te de lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que ainda se encontram na treva da ignorância e te desconhecem particularmente sobre aqui o nome da pessoa. Bons espíritos, ajudai-nos a fazer-lhes compreender que, induzindo os homens ao mal, obsidiando-os e atormentando-os, ele prolonga os seus próprios sofrimentos. Fazei que o exemplo da felicidade de que gozais lhe seja um encorajamento. Espírito que ainda te comprazes no mal, vem ouvir a prece que por ti fazemos. Ela te há de provar que desejamos o teu bem, conquanto faças o mal. És desgraçado, pois não se pode ser feliz fazendo o mal, porque então te conservarás no sofrimento quando de ti depende evitá-lo. Olha os bons espíritos que te cercam, vê quão ditosos são e se te não seria mais agradável fluir da mesma felicidade. Dirás que te é impossível, porém nada é impossível àquele que quer, porquanto Deus te deu, como a todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, isto é, entre a felicidade e a desgraça. E ninguém se acha condenado a praticar o mal, assim como tens vontade de fazê-lo, também podes ter a de fazer o bem e de ser feliz. Volve para Deus o teu olhar, dirige-lhe por um instante o teu pensamento e um raio da divina luz virá iluminar-te. Dize conosco estas simples palavras. Meu Deus, eu me arrependo, perdoa-me. Tenta arrepender-te e fazer o bem em vez de fazer o mal. E verás que logo a sua misericórdia descerá sobre ti, que um bem-estar invisível substituirá as angústias que experimentas. Desde que hajas dado um passo no bom caminho, o resto deste te parecerá fácil de percorrer. Compreenderás então quanto tempo perdeste de felicidade por culpa tua, mas um futuro radioso e pleno de esperança se abrirá diante de ti, que te fará esquecer o teu miserável passado, prenhe de perturbação e de torturas morais, que seriam para ti o inferno se houvessem de durar eternamente. Dia virá em que essas torturas serão tais que a qualquer preço quererás fazê-las cessar. Porém, quanto mais te demorares, tanto mais difícil será isso. Não creais que permanecerá sempre no estado em que te achas. Não, que isso é impossível. Duas perspectivas tens diante de ti. A de sofreres muitíssimo mais do que tens sofrido até agora e a de seres ditoso como os bons espíritos que te rodeiam. A primeira será inevitável. Se persistires na tua obstinação, quando um simples esforço, a tua vontade bastará para te tirar da má situação em que te encontras. Apressa-te, pois, visto que cada dia de demora é um dia perdido para a tua felicidade. Bons espíritos, fazei que essas palavras ecoem nessa alma ainda atrasada, a fim de que a ajudem a aproximar-se de Deus. Nós vos pedimos em nome de Jesus Cristo, que tão grande poder tinha sobre os maus espíritos. E aqui encerra a quarta parte do capítulo 28. E depois desse aqui, vai ter o último, vai ser a última parte, que é a quinta parte. E aí termina o livro aqui do
Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Ok? Até mais.